E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de redação. Antes de começar, eu queria me desculpar caso tenha um som de construção, assim, porque tem uma obra na minha rua que não acaba e ela tava muito forte até agora, assim, e agora ela parou. Mas caso tenha esse barulho, desculpa aí. Enfim. Então, né, gente, na aula passada a gente tinha falado das 5 competências do Enem, né, como o seu texto vai ser avaliado. E agora a gente vai falar sobre esse texto dissertativo argumentativo, que é um modelo cobrado pelo Enem e por outros vestibulares também, mas o Enem tem um diferencial que é pedir uma proposta de intervenção no final, né? Enfim, então vamos aí começar a falar desse gênero. Como eu tinha dito anteriormente, esse gênero, ele pressupõe uma argumentação. Ele pressupõe que você vai escolher uma tese, escolher um ponto de vista e defender ele através da argumentação. É importante pensar que se você está defendendo um ponto de vista e vai defender ele através da argumentação, você tem que convencer o seu leitor do que você está escrevendo. Então, o texto dissertativo e argumentativo é, sobretudo, um texto que quer convencer o leitor, que tem que convencer o leitor. Não é, por exemplo, uma narrativa onde você só narra uma história ficcional e é isso mesmo. Não. Você está argumentando para defender a sua tese, para defender seu ponto de vista, então você tem que fazer uma argumentação que convença, não é mesmo? E nesse sentido, então, como você vai convencer, né? Bom, esse texto ele se organiza numa estrutura. Ele se organiza em início, meio e fim. Ou, se você preferir, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem essa estrutura para convencer o leitor, que vai corrigir o seu texto, de que o seu ponto de vista é válido. E eu acho que também um caminho muito importante para esse convencimento é quando você se deparar com os textos motivadores, se deparar com todos aqueles textos que o Enem te oferece para você interpretar o tema, que você leia com atenção e interprete com calma, para você realmente entender qual é o tema. Eu sugiro até que antes de ler os textos motivadores, você leia o tema, né? Porque geralmente os textos estão antes e depois embaixo, tá? O tema. Leia primeiro o tema e depois leia os textos motivadores, porque assim você vai ler os textos motivadores com um norte. E eu acho que isso ajuda bastante, né? Bom, e passando para a estrutura do texto, né, que é onde você vai organizar toda essa argumentação, a gente começa então pela introdução. O que é importante ter na introdução? É importante ter na introdução uma contextualização do tema, uma contextualização do horizonte que você escolheu para direcionar a sua argumentação. Uma coisa assim que eu acho que ajuda muito a pensar é que a pessoa que vai ler o seu texto, você tem que pressupor que ela não conhece o tema. Eu estou dando meu texto para um leitor que não sabe do que eu vou falar, que não sabe do tema, então tem que ser um texto claro, um texto que contextualize. A introdução é o ponto de partida, então de que ponto eu estou partindo? Então eu acho que é muito importante ter uma contextualização histórica, uma contextualização do momento, porque isso faz com que o seu texto parta de algum lugar, parta de um ponto e seja claro. Então, acho que sempre ter em mente, meu leitor não sabe do que eu estou falando, então não adianta eu começar o texto ali já desenvolvendo, porque ele precisa entender do que eu vou falar, entendeu? Então, acho que é muito importante ter nessa introdução uma contextualização e também uma introdução já à tese, né? Que é introdução, né? Então, você já vai introduzir, já vai ali dar como eu posso dizer, uma espiadinha do que você vai desenvolver. Por isso que a segunda parte dessa estrutura é o desenvolvimento. Então, você, depois de introduzir, de fazer uma contextualização, né? Geralmente a gente fala atualmente, nos dias atuais, é para realmente gerar esse contexto. E para inserir o início da sua tese, que vai ser desenvolvida no desenvolvimento.
E eu acho assim também que uma introdução com um parágrafo, 2 no máximo, assim, eu acho que já tá bom, porque é só para introduzir mesmo. E já no desenvolvimento, você pode usar de 2 a 3 parágrafos para organizar sua argumentação. É lógico que eu não gosto assim de colocar tudo em caixinhas, ai meu Deus, eu tenho que me preocupar mais com a quantidade do que a qualidade do conteúdo. Não é isso, mas no Enem tem um limite de linhas, então infelizmente, né, a gente tem que se limitar nesse sentido, mas é bom pra gente também não ultrapassar as linhas e faltar tempo pro texto, enfim. Então, continuando, no desenvolvimento, é o momento que você vai realmente mobilizar os argumentos, mobilizar as informações que você tem, mobilizar os conhecimentos que você tem para defender o ponto de vista que você coloca. Nesse momento do desenvolvimento, é muito interessante também que você consiga citar um argumento de autoridade. E geralmente quando as pessoas falam, cite um argumento de autoridade, parece que é muito um citar por citar. E eu não queria propagar isso aqui. Eu acho que você tem que pensar que se é um texto que tem que convencer, então você vai ter que utilizar os fatos, mobilizar informações de outras disciplinas. Então, quando você pensar em citar um autor ou citar alguma coisa, não pense que você tem que citar, porque isso vai garantir sua nota alta. Pense que você está ali, né, na perspicácia de convencer alguém, entendeu? E aí também que isso sirva de estímulo para você sempre procurar novas fontes, sempre estar se informando, sempre lendo. Como eu disse, a leitura é uma prática constante que vai ajudar você a ser uma pessoa que tem um repertório cultural também para fundamentar bem a sua argumentação. Bom, e claro, lembra da tese que eu falei que é o seu ponto argumentativo, assim, aonde você vai argumentar? A tese vai ser desenvolvida, né, nessa estrutura. E eu digo isso porque ela tem que ficar clara. Então, no momento do desenvolvimento, é quando a sua tese tem que ficar clara. Como eu disse, é muito importante que todo o texto seja claro, porque você não sabe quem é esse leitor e você tem sempre que pressupor que esse leitor não sabe sobre o que você está escrevendo. Então, seja claro e deixe bem claro o que você está defendendo no desenvolvimento, né? Bom, em sequência, nós temos a parte final dessa estrutura de redação, que é a conclusão. Na conclusão, é muito importante você retomar o que você disse ao longo do seu texto. É bom que você não invente coisas novas na conclusão, isso pode ser assim, um grande erro mesmo, porque a conclusão ela vai só concluir o que você já colocou, né? Então, você não pode inserir coisas novas. O seu texto tem que ser um círculo, né? Começo, meio e fim, como eu disse. E, bom, como a gente está falando de redação do Enem, a conclusão acaba se complicando um pouco, porque você tem que introduzir a sua proposta de intervenção. Nesse sentido, como eu tinha dito no outro texto, é muito importante que você pense muito bem nos problemas que você colocou, na forma que você construiu a sua argumentação, a sua problematização, para que a sua proposta de intervenção ela seja eficaz, ela pareça eficaz, né? E, enfim, e que ela também contenha o meio, né? Quem que vai executar essa proposta de intervenção, como que esse meio vai executar essa proposta de intervenção e qual o impacto dessa proposta de intervenção na sociedade. Se ela é uma proposta para intervir no problema, como que ela vai intervir nesse problema? Entendeu? Como que ela vai se fazer eficaz para não solucionar completamente, mas assim, intervir mesmo nesse problema. Enfim. E a linguagem, né? E qual a linguagem eu uso? Eu recomendo que use a linguagem impessoal, até porque ela contribui para deixar a argumentação mais concisa, mais consistente, mais convincente. Então eu recomendo usar a terceira pessoa, porque assim você se distancia do texto e o texto fica com um ar mais sério, impessoal mesmo, um tom científico, enfim.
Tem alguns autores, assim, que falam que dependendo do tema, você pode também usar o nós, que aí você se inclui nessa linguagem. Mas é recomendado mais para temas sociais, tipo nós, enquanto sociedade. Mas se você não estiver se sentindo seguro para fazer isso, eu recomendo então só a linguagem pessoal mesmo, porque ela dá um tom sério para o seu texto e ela ajuda nesse convencimento do leitor acerca do ponto de vista que você quer passar e que você quer defender, né? Bom, depois de toda essa explicação, eu vou ler aqui com vocês uma redação que teve nota 1000 no ano passado, né, que foi o tema de democratização ao cinema. E essa redação tirou nota 1000 e eu acho que ela é um bom exemplo de tudo que eu expliquei, de tudo que ela mobilizou, né? E aí a gente lê aqui em conjunto, acho que fica exemplificado o que eu expliquei, né? Então eu vou começar. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado, posteriormente, como um entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Então essa foi a introdução dessa redação. Dá para perceber, né, que então nessa introdução ela contextualizou, ela fala ao longo do processo de formação da sociedade. E aí ela insere o pensamento cinematográfico. Aí ela cita lá no início do século XX, com os regimes totalitários. Então o que ela está fazendo aqui? Ela está contextualizando, ela está partindo de um ponto, ela está demonstrando do ponto de partida que ela está utilizando através do contexto histórico que ela está inserindo na introdução dela, né? E depois de fazer essa contextualização, ela já vai inserindo a tese dela, ela vai inserindo o que ela vai desenvolver, que ela diz, embora o cinema tenha se popularizado, posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social. Então, qual vai ser a tese dela? De que, ainda que o cinema tenha conquistado uma certa popularização, ainda assim, ele tem limitação social. Ainda assim, ele não chega para todos. Então, nesse sentido, ela está discordando do tema? Não, ela está argumentando que realmente existe que o cinema está limitado socialmente para algumas pessoas. Algumas pessoas não vão ter acesso ao cinema por conta do quê? Por conta das coisas que ela vai colocar agora. Então, a gente passa para o desenvolvimento dessa redação que tirou nota 1000, não é mesmo? Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico, introduzido na modernidade, moldou o comportamento do cidadão, a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento. Então, né, aqui nesse primeiro parágrafo, assim, ela usa um mecanismo linguístico, né, em primeira análise, para introduzir o desenvolvimento dela, que vai se dar através de uma análise mesmo ampla da produção
da história da produção cinematográfica e como é um recurso destinado às elites. E, enfim, depois ela vai citar quem? O Michel Foucault. Então, ela realmente se usa desse autor, da citação desse autor, para fundamentar a perspectiva que ela está colocando, né? E, enfim, vou continuar lendo aqui, né? Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade, que preza por igualdade. Então, ficando claro que a tese dela coloca que sim, o cinema se instituiu como algo elitizado e que sim, tem que ser democratizado, né? Ela cita a exclusão, então ela realmente, a autora, no caso da redação, ela coloca isso como tese, né? Então vamos dar sequência para a nossa leitura, né? Nesse sentido, na teoria da percepção do estado da sociedade de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrange-se duas divisões, normal e patológico. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Então, no fim do desenvolvimento dela, ela coloca que essa falta de democratização do cinema é uma crise, é uma patologia. E ela cita o Émile Durkheim, que é um sociólogo francês, e ela coloca isso. Então, eu acho que é importante ressaltar também que quando você vai citar um pensador, vai citar um teórico, vai citar um sociólogo, um filósofo, seja o que você for, é importante caracterizar o que você está citando. Então, segundo o filósofo francês, segundo o sociólogo brasileiro, enfim, depende de quem você vai escolher para citar, mas é importante falar, né? Sociólogo, dar esse pequeno contexto, né? Bom, enfim, mas voltando para essa redação exemplo aqui, ela deixa bem clara que a tese dela é comprovar que o sistema é desigual, que o sistema não permite a democratização, e se a democratização do cinema depender de uma mediação de preço, ela sempre vai significar uma limitação, né? E ela deixa isso muito claro. Essa é a tese dela, né? Enfim, e agora a gente passa então para a conclusão. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. E esse é o parágrafo final que concluiu o texto dessa autora. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção, né, para o mecanismo linguístico que ela utilizou, que foi o depreende-se. Portanto, então, assim que ela insere, né, a conclusão, acho que é importante ter esse mecanismo linguístico, até porque o Enem também avalia a forma que você está articulando o seu texto, né? E, enfim, como que ela estruturou a proposta de intervenção dela, então, né? Ela inseriu o Estado, né? Ela diz aqui
que o Estado proporcione a redução coerente do estudo de ingressos por região. Então, ela coloca que nessa problemática, o Estado é o meio que vai executar a proposta de intervenção dela. E como? Proporcionando a redução coerente de custos de ingressos, junto à difusão de importância da produção cinematográfica no cotidiano. E isso vai impactar de que forma a sociedade? Vai colaborar com um acesso igualitário. Então, ela entende, a tese dela é defender que sim, que o cinema não está democratizado, que tem uma limitação social e que a forma de romper esse problema é que o Estado dê sua contribuição para, enfim, nivelar esse acesso, que as pessoas possam ter acesso ao cinema. Mas, como toda boa proposta de intervenção, essa autora ela não colocou só um agente transformador. Ela colocou também a instituição educacional, que também é muito importante, porque imagina só você coloca isso na sua proposta de intervenção, você está dizendo que você entende que a educação transforma vidas, você está dizendo que a educação é força motora que transforma a sociedade. Então, olha que bonito isso. Então, é muito importante também vislumbrar a educação como algo que transforma e que eu acredito que realmente transforma. E quando você coloca isso na proposta de intervenção, é sucesso, não é mesmo? Então, vamos ver como que ela coloca a instituição educacional, né? Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Então, qual agente que ela colocou? Ela colocou a instituição educacional como um agente que vai propor essa mudança que ela quer, que é que o cinema seja acessível a todos. Então, ela coloca também a instituição educacional e ela fala que essa instituição educacional, como que ela vai propor isso? Através de uma educação voltada à democratização. E eu achei interessante que ela ainda coloca por intermédio de debates e palestras. Então, a forma que a gente vai realizar, o meio dele vai ser os debates e palestras na área das ciências humanas. Então, ela até coloca assim, qual área ela acha que vai ser responsável por isso, né? Então, não é à toa que foi pontuada com 1000, né? Essa redação tirou 1000 no Enem e eu utilizo ela aqui não para que as pessoas olhem e falem se minha redação não foi exatamente assim, ela não vai ser boa. Não é isso. É só porque acho que às vezes quando a gente vai falando da estrutura do texto fica tudo muito solto e esse texto é um texto exemplo que dá para ser utilizado para a gente visualizar melhor. Quando eu falo argumentação, quando eu falo mecanismos linguísticos, do que eu estou falando? Estou falando disso, de uma redação aqui que se delimitou muito bem em introdução, desenvolvimento e conclusão, que conseguiu propor uma intervenção muito boa, que mobiliza o Estado, que mobiliza a educação. Então, você demonstra que a sua visão de sociedade e a sua visão das problemáticas da sociedade vão se resolver com o Estado, com a educação, entendeu? Não é com a barbárie, por exemplo. Por isso que tem que respeitar os direitos humanos. Ela desrespeitou os direitos humanos aqui de forma alguma e a gente tem que bater nessa tecla. Principalmente nos dias atuais. Nunca foi tão preciso defender os direitos humanos. Então, se a gente quer uma mudança social, ela vai vir através da educação, ela vai vir através da educação da população, do esclarecimento da população, né, acerca dessas coisas. E, bom, enfim, eu acredito que era isso que eu queria falar sobre essa redação, né. É lógico que é muito interessante ler esse texto porque ele tem vários conectivos, ele tem vários mecanismos linguísticos que articulam muito bem esse texto. Ela consegue introduzir a tese dela e trabalhar essa tese, e a tese fica clara durante várias partes do texto, assim, né? E ela cita também alguns autores que teorizaram sobre sociedade, que teorizaram sobre comunicação. Então é importante começar a ter contato com esses autores, né?
Enfim, eu acredito que era isso que eu tinha pra falar. Depois vou enviar o tema dessa redação dessa semana. E eu acredito que era mais isso mesmo. Agradeço a quem chegou até aqui. Muito obrigada. E, enfim, qualquer dúvida, comentem, me chamem. É isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima.